Olá, bom dia. Que Deus esteja com todos vocês e que vocês permaneçam na presença dele. Amém? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós iremos entrar no capítulo 14, amém? Capítulo 14 de Ezequiel, que fala sobre a hipocrisia e idolatria dos anciãos. A frase, estes homens levantaram seus ídolos em seus corações, ao invés de colocar Deus no lugar. Preencheu o coração deles com Deus. Amém? Versículo 1. E vieram a mim alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos em seus corações e puseram o tropeço da sua iniquidade diante da minha face. Deveria eu ser interrogado de alguma maneira por eles? Portanto, fala com eles e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus, todo homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos da casa de Israel, levantar os seus ídolos em seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, quando ele vier, lhe responderei de acordo com a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel em seu próprio coração, porquanto todos que se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Então dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Arrependei-vos e deixai-vos os ídolos, e desviai as vossas faces de vós de todas as abominações. Porque todos os da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se separar de mim e levantar os seus ídolos em seu coração, e puser o tropeço da sua iniquidade diante do meu rosto, e vier ao profeta para por meio dele me consultar, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Juízo sobre os idólatras. E porei a minha face contra o tal homem, e o farei um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Juízo sobre os falsos profetas. Se o profeta for enganado quando falar uma coisa que eu, Senhor, que enganei este profeta, eu estenderei a minha mão contra ele, destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E eles devem suportar o castigo por sua iniquidade. O castigo do profeta deve ser como o castigo daquele que o busca, para que a casa de Israel não mais se desvie de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o teu Deus, diz o Senhor Deus. Juízo sobre Jerusalém. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, entra contra ela e eu estenderei a minha mão, e quebrarei o sustento do pão, e enviarei fome contra ela, e dela cortarei homens e animais. Ainda que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas próprias almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer as feras selvagens passar pela terra e elas assolarem-o de modo que ela fique desolada, que o homem algum possa passar por ela por causa das feras, e ainda que estes 3 homens estivessem no meio delas, eu vivo, Senhor Deus, eles não livraria nem os filhos nem as filhas, somente eles livraria e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser: Espada, passa por aquela terra, e eu corte dela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela, assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não poderiam livrar-se nem filhos e nem filhas, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e o meu furor se derramar sobre ela, com sangue para cortar dele homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, assim
como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não poderiam livrar nem filhos nem filhas, mas só livrariam suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos sobre Jerusalém, a espada, a fome, as feras e a peste, para elas cortar homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, tanto filhos quanto filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o meu caminho e as suas ações, e sereis consolados no mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de junto o que eu trouxer sobre ela. E sereis consolado quando virdes meu caminho e as suas ações, e então sabereis que eu não fiz sem razão tudo o que eu nela tenha feito, diz o Senhor Deus. Irmãos, sobre os 3 profetas, quantas vezes o Espírito Santo repete, perdão, irmãos, essa fraseologia. Essa repetição tem a intenção de inculcar em todas as gravidades da situação. Hebraico, a palavra sangue expressa todo tipo de morte espiritual. Testemunha de justiça de Noé, Daniel e Jó, desses 3, Daniel ainda estava vivo. O argumento deste versículo é que esses 3 homens não poderiam desviar em juízo, como poderiam eles desviar os 4 maus juízos. Os que restaram criados aqui são os poucos que seriam poupados do juízo do versículo 21 e levados como cativos, irmãos, para a Babilônia. Isso significa que a nação será poupada, e assim aconteceu. Sobre os 3 profetas, irmãos, esses 3 profetas, Noé, Daniel e Jó, são os 3 profetas que Deus protegia sobre todas as terras, porque eles eram servos do Senhor, verdadeiros, que seguiam a sua palavra. No versículo 23 fala, sem dúvidas, muitos dos cativos 3 fiéis tinham muitos parentes próximos e queridos que estavam ainda vivendo em Jerusalém. Quando a ira de Deus deveria cair sobre eles, deve ter deixado os exilados, perplexos e profundamente agitados. Quer dizer, também Noé, Daniel e Jó, eles não poderiam salvar nem a sua família. Eles só poderiam salvar as suas próprias almas. É por isso que falam, irmãos, sobre a salvação. Nossa salvação é individual. Você não pode salvar seu filho, seu irmão, seu tio, sua mãe, seu pai. Você não pode salvar nenhum deles. Você tem que salvar a si mesmo. A única coisa que você pode fazer é interceder por aquela alma, mas a sua alma que tem que ser salva. Amém? Não se esqueçam que a salvação é individual. Então, que nós possamos seguir a Deus, buscar a Deus do nosso modo, para que Deus entenda que nós estamos buscando verdadeiramente a Ele, e não a ídolos, imagens de esculturas, imagens de pedra, nada, nem em uma imagem, e sim ao nosso Deus vivo, que nós não vemos, mas nós sentimos, amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de vocês esse dia.